E o texto que nós vamos ler é em João, no capítulo 10, versículo 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Palavras do Senhor Jesus. E a mensagem de hoje tem o tema como reconhecer a voz de Deus. E eu começo dizendo que nós vivemos em um tempo de muitas vozes, nós vivemos em um tempo de muitas opiniões, de muitas certezas, de muitos sentimentos, de muitas influências e até enganos espirituais. Nós vivemos em um tempo de muitas fake news, não é mesmo? Nós vivemos um tempo difícil, porque as notícias, elas são rápidas, são ligeiras. A gente tem que ter muito cuidado quando lê uma notícia, porque a gente não sabe mais se é verdade, se é mentira. A gente não sabe mais se aquela mensagem é realmente uma mensagem verdadeira, de uma fonte verdadeira, ou se é uma fake news, né? Ou se é inteligência artificial. Bem que a inteligência artificial, ela divulga notícias verdadeiras também, né? É só uma ferramenta que você vai usar para propagar, para melhorar, para lhe ajudar nas demandas do dia a dia. Aliás, a inteligência artificial é uma bênção, né? É uma tecnologia para quem usa para o bem, é uma bênção. Toda tecnologia, toda ferramenta desenvolvida pela ciência, ela tem um lado positivo e um lado negativo. Que a igreja use sempre o lado positivo. Mas o fato é que o mundo está assim, agitado demais, ligeiro demais. Antes da gente assimilar um conteúdo, já tem outro conteúdo novo, não é mesmo? Antes de você absorver bem aquele assunto, já tem outro assunto novo. É muito rápido, as coisas são muito ligeiras. E diante disso surge uma pergunta essencial: como saber se é Deus quem está falando comigo, né? Diante de tantos barulhos, diante de tantos ruídos, diante de tantas mensagens, como saber se é Deus que está falando? Então, no texto aqui de João, no capítulo 10, Jesus se apresenta como o bom pastor. Ele não apenas cuida das ovelhas, mas também fala com elas. Nós temos um bom pastor, e o nosso bom pastor se chama Jesus Cristo. E o que é interessante aqui na informação do texto, que ele fala com a gente. Nós servimos um Deus que fala, nós servimos um Deus ativo, servimos um Deus pessoal, que se relaciona com a gente, que interage com a gente. Nosso Deus é um Deus vivo, Deus poderoso, Deus ativo. Ele fala com o seu povo. É o pastor que fala com as suas ovelhas, que cuida das suas ovelhas. E as suas ovelhas verdadeiras não apenas escutam, elas reconhecem e seguem a sua voz. É importante você conhecer a voz do seu pastor, é importante você saber discernir o que é a voz do pastor, o que não é a voz do pastor, o que é de Deus, o que não é de Deus. É muito importante. Uma ovelha realmente conhece o pastor. É interessante que essa imagem, essa figura, né, ela vem mesmo do pastor que cuidava do animalzinho, da ovelha dos campos ali, do Oriente Médio. Mas você já observou as ovelhas? Aqui no Espaço Promessa tem umas ovelhas aqui, eram mais, diminuiu bastante, mas tem um rebanho aqui, né? Os bichinhos mesmo. E a gente observa claramente como elas obedecem aqui o irmão que cuida dela, que dá a ração para ela, que dá a água para elas, né? E aí elas andam em bandos, andam em grupos, e é muito interessante como ela discerne realmente a voz do cuidador dela. Vamos colocar aqui, do pastor dela, né? Então, na igreja, essa figura de linguagem, essa imagem, é porque realmente é claro essa mensagem da ovelha saber discernir a voz do pastor. O bichinho escuta, discerne a voz do cuidador dela. Assim tem que ser no mundo espiritual, assim tem que ser a relação das ovelhas, agora os seres humanos, no sentido de obedecer o seu pastor vivo, poderoso, que é Cristo. A gente não pode se enganar, ter dúvidas.
Jamais confundir a voz do pastor com outras vozes, deixar os ruídos atrapalhar, jamais. Então a questão não é se Deus fala, mas se estamos preparados para ouvir corretamente, porque Deus fala, Deus se revela, Deus ilumina a revelação dele, Deus está falando, Deus está se mostrando, se deixando a conhecer. O nosso Deus fala. Então é importante eu saber ouvir a voz do meu pastor. Então, baseado nesse versículo que eu li, 3 pontos aqui importantes sobre essa imagem do pastor que fala e da ovelha que ouve, que conhece a sua voz. O primeiro ponto, Deus fala principalmente por meio da sua palavra. Meu irmão, a Bíblia é a revelação especial de Deus. Então aqui no contexto de João 10, Jesus ele contrasta sua voz com a de estranho, João 10, 5. A voz do verdadeiro pastor ela é conhecida porque já foi revelada. Nós estamos com a revelação fechada, do Gênesis ao Apocalipse, a revelação especial, a Bíblia, a palavra de Deus. A Bíblia ela é inerrante, a Bíblia é o livro que revela tudo. Então nós entendemos que as Escrituras é a revelação da parte de Deus e ela é suficiente. A Bíblia ela é o alimento espiritual de Deus para o seu povo. A Bíblia basta. A Bíblia é um livro completo e autoritativo de Deus, como diz ali 2 Timóteo 3, do 16 ao 17. Então a Bíblia é suficiente, a Bíblia basta. A Bíblia é a revelação especial da parte de Deus para a humanidade. Deus não se contradiz. A sua voz sempre está alinhada com a sua palavra já revelada. Quando eu leio a Bíblia, o que eu vou receber de Deus ali é iluminação para entender a revelação. Mas a revelação já está ali, fechada. As Escrituras sagradas. É claro que Deus também se revela de outras formas, através da natureza, através de sonhos, através de visão. Ele nos surpreende de várias maneiras, de várias formas. Ele fala de forma peculiar, ele fala de forma, muito especial e pessoal, mas é um Deus que fala e eu preciso saber ouvir a voz dele, discernir a voz dele e obedecer a voz dele. Então Deus não se contradiz de forma alguma. Eu faço aqui a primeira aplicação dizendo que se você quer ouvir Deus, comece pela Bíblia, tá bom? Porque a Bíblia é a palavra de Deus, a Bíblia é o livro que revela tudo. Quer conhecer Deus? Estude a Bíblia, se aprofunde na Bíblia, medite na Bíblia, faça leitura devocional, não espere novas revelações, ignorando a revelação já dada. Creia verdadeiramente na palavra de Deus e crie disciplina diária de leitura, de meditação. Deus fala, e fala principalmente através da sua revelação principal, que é a Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus. Você já leu a Bíblia hoje? Você tem uma Bíblia? Está muito fácil hoje o acesso aqui no Brasil com relação à Bíblia, não é mesmo? Então leia a Bíblia, medite na palavra de Deus, porque ela é a revelação de Deus para o ser humano, para a humanidade. Segundo ponto, Deus fala ao coração regenerado pelo Espírito Santo. É a triunidade aqui em ação. Jesus diz, as minhas ovelhas ouvem. Isso indica pertencimento. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Olha, é bom, né? Essa ideia do pertencimento. Nós pertencemos a um Deus criador dos céus e da terra. Nós somos filhos dele. Ele é o nosso pai. Nós pertencemos à família dele, à igreja dele. Só ouve corretamente quem é dele. Aleluia! Nós somos o povo dele, a geração dele. Nós somos o rebanho dele. Então isso está ligado aqui à obra do Espírito Santo na regeneração. João 3:3, 1 Coríntios 2:14. Então o Espírito Santo ilumina o entendimento para compreender a verdade já revelada, que eu falei antes no primeiro tópico da reflexão. A revelação já foi dada. A Bíblia, do Gênesis ao Apocalipse. Quando eu leio um texto, o que o Espírito Santo me dá é a iluminação da verdade, da revelação. Então eu aplico aqui, já fazendo a segunda aplicação, dizendo que
Você deve examinar as Escrituras todos os dias. Examine-se se sua vida está rendida a Cristo. Examine-se, faça uma autoanálise se você verdadeiramente produz frutos dignos de arrependimento, se você realmente pratica boas obras, se você é uma pessoa redimida, salva em Jesus. Busque sensibilidade espiritual através da oração. Desconfie de vozes. Cuidado! Tem muitas vozes, muitos ruídos. Desconfie sempre das vozes que alimentam apenas emoções e não produzem santidade. Busque discernimento. Para você discernir bem, é você ter conhecimento. Conhecimento de quê? Da palavra. Se você conhece a palavra, se você conhece a Bíblia, você sabe discernir o que é que agrada a Deus, o que não agrada a Deus. E aí você toma posse da palavra e Deus vai lhe honrar, vai lhe abençoar. Em terceiro lugar e último, Deus fala de forma coerente e produz obediência. Olha aí a triunidade trabalhando, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então o texto diz: as ovelhas me seguem. Ou seja, ouvir a voz de Cristo não é apenas perceber, é perceber, discernir e obedecer. Tomar uma atitude de obediência, de submissão, de viver conforme a palavra. Então a verdadeira voz de Deus sempre conduz à submissão, sempre conduz à sua vontade. Na perspectiva da Bíblia, da teologia bíblica, a fé verdadeira sempre resulta em obediência prática, como diz Tiago no capítulo 2:17. Então, se você diz que Deus falou, isso deve gerar mudança de vida. Eu gosto de pensar assim, eu falo muito isso aqui no Aliança, na igreja que eu pastoreio, nas bases que eu ministro. O Evangelho transforma vidas. O Evangelho, quando ele entra na vida da gente, ele altera comportamentos, ele altera estilo de vida. Então, se Deus falou contigo verdadeiramente, isso vai gerar mudança, vai gerar vida dentro do seu ser, dentro do seu coração. Porque a voz de Deus nunca leva ao pecado, mas à santidade. Então, meu irmão, minha irmã, avalie o que você tem ouvido, o que você tem produzido, como você tem obedecido, como você tem sido submisso. Avalie, porque Deus se agrada do servo obediente. Concluo essa rápida reflexão dizendo que Deus fala. Deus fala sim, mas Ele não fala de qualquer maneira, nem de forma confusa, nem de forma contraditória. Deus fala de forma coerente. Deus fala conforme a sua revelação. Deus é um Deus verdadeiro, um Deus poderoso, que não mente e que cumpre as suas promessas. Ele fala por meio da sua palavra ao seu coração, transforma o seu coração pelo Espírito Santo, e sua voz sempre conduz em obediência. Deus vai sempre conduzir a humanidade em obediência. Portanto, aproxime-se de Deus, mergulhe nas Escrituras e peça sempre discernimento, iluminação da revelação. Quanto mais você caminha com o bom pastor, quanto mais você se relaciona com o bom pastor, mais clara se torna a sua voz. Você não vai ter dúvida quando Deus falar. Então eu concluo orando, dizendo assim: Senhor, abre o nosso entendimento para a Tua palavra, dá-nos um coração sensível ao Teu Espírito Santo e discernimento para reconhecer a Tua voz, que não apenas, meu Deus, ouçamos a Tua voz, mas que Te sigamos em obediência, em submissão, em nome de Jesus, para a glória do Senhor. Amém. Louvado seja Deus.